Olá, Leão! Bem-vindos ao canal A Jornada. Eu sou Romina Odell e eu tô muito feliz de estar aqui hoje para fazer a sua leitura para os primeiros 15 dias do mês de fevereiro. Vamos começar então falando sobre... Meu muito obrigada por você se inscrever nesse canal, por você deixar o seu like, por você fazer parte dessa comunidade, por você se inscrever como membro para leituras particulares, para leituras que são especiais para você. Também tem conteúdo especial só para quem é membro do caminho, ok? Obrigada também por você compartilhar comigo dessa jornada, ok? Vamos então começar a falar sobre os primeiros 15 dias do mês de fevereiro. O que acontece no céu? Por que isso é importante, né? Porque aqui nesse canal a gente fala também sobre hermetismo. E hermetismo fala sobre o que há acima, também há abaixo. Então, por isso que a gente fala sobre a astrologia aqui. Então aqui é o seguinte, o Sol ele ativa nesse período em Aquário. E Aquário é o oposto complementar a Leão. Então, vamos que vamos, né? E Marte entra em Capricórnio, um signo muito determinado, um signo muito trabalhador, um signo também que passa por momentos de escuridão, ok? O que tudo isso impacta em Leão? Bom, se a gente vai falar de relacionamento, então relacionamento vai estar no centro. Então nós vamos falar de não somente relacionamento amoroso, mas de relacionamentos de um modo geral. Ou seja, o que vai estar no foco vão ser parcerias, acordos, rivalidades, ok? Bom, nós estamos falando também de que você talvez vejam verdades espelhadas em outras pessoas, verdades as quais você talvez estivesse evitando. Esse é um detalhe que nos primeiros 15 dias de fevereiro você vai vir à tona, ok? O Marte em Capricórnio, ele vai cobrar responsabilidade no dia a dia de você. Vai cobrar rotina, trabalho, saúde, ok? Nesses 15 dias podem haver conversas decisivas, ok? Limites sendo testados, ou seja, toda vez que Marte entra cobrando responsabilidade no dia a dia, você vai, especialmente na sua rotina, você vai falar assim, nossa, eu preciso fazer isso, aquilo, outro. Então, talvez você se veja num limite, assim, você se veja esgotado, você se sinta testado nesse momento por você ter que ter muitas responsabilidades em estruturar uma rotina adequada no seu trabalho, na sua saúde, vai exigir de você uma reorganização muito grande de hábitos, mas de um modo qual você consiga sustentá-los. E todo esse início é difícil, é complicado. Então, nesses 15 dias, Leão, você cresce quando você troca a sua reação por estratégia. Então, aqui, esses primeiros 15 dias pede para que você, leonino, seja estratégico. Isso é o que os astros dizem pra gente. Vamos ver o que os oráculos trazem para você. Signo de Leão, vamos abrir então com o oráculo dos astros. Vamos ver qual a energia para os primeiros 15 dias para o signo de Leão. Já caiu a primeira carta, que é a carta do Square Quincus, ou seja, caiu uma carta de Square. A carta de Square, ela sempre é uma carta de tensão, ok? Square, na astrologia, fala sobre uma tensão, ok? Saiu a carta do Pináculo, ok? E saiu a carta de Áries. Nós estamos falando aqui do signo de Leão, porém, a carta do signo de Áries caiu. E Áries fala do quê? Do início, do começo, do agir, do pioneirismo, ok? Aqui estamos falando que nesses primeiros 15 dias, talvez você tenha um pouco de tensão na sua comunicação em como construir ou dar início à construção de algo que você sempre sonhou, de algo que é extremamente importante para você. Por exemplo, você sempre sonhou em abrir a sua empresa, ou você sempre sonhou em ter um determinado projeto específico, ou você sempre sonhou em trabalhar em uma determinada empresa, ou ter um trabalho específico, ou ser parte de um departamento, ou abrir uma loja de artes ou pintar quadros, independente do que seja. Aqui fala que existe uma tensão em comunicação sobre
o início de algo que você sonha em colocar em prática, aqui mostra que a estrutura está pronta. Só que existe aqui um pouco de tensão em como se comunicar todas as ações que são necessárias para que tudo corra sincronizado, paralelo, organizado, eficiente, funcionando aqui, dali, você entendeu? Por exemplo, ligaram, aí você já marca, aí você depois já atende, já recebe o pagamento. Então, existe aqui talvez uma tensão que você queira organizar as coisas ou agir de forma que isso que você inicia seja redondinho, que tudo funcione automaticamente, que todas as peças estejam encaixadas. Então aqui existem, nesse sonho seu, várias partes de um quebra-cabeça que forma esse sonho. E aqui mostra que você é como a peça principal que precisa comunicar todas essas áreas. E aqui mostra que vai ter uma tensão nessa comunicação. Talvez hajam opiniões diferentes, ou talvez coisas conflitos de opiniões, ou talvez mensagens que são recebidas, mas interpretadas de modo diferente, ok? Aqui mostra que você está disposto a ir atrás, a fazer, a agir, a construir isso, ok? Pede um pouco de atenção aqui no modo com o qual você comunica para que isso funcione com eficiência. Isso que você está construindo é algo extremamente estável, ok? Extremamente estável e vai te gerar uma prosperidade material muito grande. É algo também que está te dando medo, ok? Muito interessante essa energia, muito interessante essa energia. Vamos tirar aqui com o tarô do Hermético, vamos ver o que o signo de Leão precisa saber para esses primeiros 15 dias. Já veio a carta do 3 de Espadas. Achei que tinha virado outra. Primeiros 15 dias de fevereiro, 7 de Copas. E vieram mais duas cartas, o Sol e 3 de Paus. Nesses 15 dias de fevereiro, existe você tinha uma ideia de algo que fosse dar certo, que você se desaponta com isso, ok? Tem que mandar a real aqui. Nesses primeiros 15 dias de fevereiro, é como se você falasse assim, não, eu espero. Aqui existe uma energia de expectativa, e toda vez que a gente cria expectativa, a probabilidade da gente se decepcionar é grande. Então, assim, aqui você cria uma expectativa sobre algo que você achou que ia dar certo e talvez você se decepcione, e isso vai causar uma confusão em você sentimental. Aqui pode ser que estamos falando de um grupo de pessoas com opiniões diferentes e você talvez estivesse achando que fosse dar certo. Aqui existe uma energia de que duas pessoas, elas têm opiniões completamente opostas. E existe uma pessoa que possui uma opinião neutra, nem lá, nem cá, você entendeu? Mas essas três pessoas, elas me parecem que elas não entram em um determinado acordo, há uma desarmonia aqui, ok? Essa desarmonia está gerando existe uma confusão de sentimentos entre essas três pessoas aqui. Uma dessas pessoas, ela é muito detalhista, a outra pessoa olha com muito olhos de amor em uma determinada outra direção, a outra é mais prática e olha nos detalhes, né? A outra procura sempre balancear tudo e ver qual que é a regra, qual que é a estrutura. Então existem três mentalidades completamente diferentes, que olham para uma determinada coisa, mas existe uma decepção com relação ao que eles determinam como sucesso, emocionalmente falando, ok? Vamos estar clarificando essas duas cartas aqui
Vamos clarificar do que estamos falando. Do 3 de espadas. Clarifica o 3 de espadas. Caiu novamente o 7 de copas. Clarifica o 7 de copas. O dependurado. Exatamente. Aqui o 3 de espadas vindo clarificado pelo 7 de copas, vem falando que essa desilusão, esse desapontamento é causado por uma incerteza, por dúvidas. A pessoa aqui, ela não sabe o que ela quer. E o 7 de copas veio clarificado com o dependurado, falando que é necessário que um ponto de vista diferente, um sacrifício, alguma coisa aqui. Aqui vem falando que nesses primeiros 15 dias de fevereiro, a partir do momento que essa pessoa, ou que você, pode ser que esteja espelhado aqui também, tem um ponto de vista diferente sobre as coisas, sobre uma determinada situação, quando aqui a situação pede flexibilidade, pede olhar com cuidado para algo. Existe alguém aqui que está fantasiando alguma coisa, que está assim, imaginando alguma coisa, ok? Sentimentalmente, está imaginando um relacionamento, está sonhando com um relacionamento, ou está sonhando com sonha com alguma coisa aqui. Aqui existe uma energia de uma expectativa muito grande sobre algo, que essa expectativa só existe na sua mente. E a partir do momento que você olha para isso, para essas expectativas, quando você olha e você encara essas suas dúvidas e vê que você realmente está com dúvida e então decide ser flexível, porque aqui mostra que você não sabe se você vai para um lado, se você vai para o outro, se você escolhe isso, se você escolhe aquilo. Quando você percebe que você está fantasiando e que você é que está criando expectativa e está criando essa confusão dentro de si, quando tudo isso vem à tona para você nesses 15 dias, é muito da energia do que os astros falaram, né? Você então, na realidade, compreende qual é a direção que você tem que seguir e o que o sucesso realmente significa para você e o que você realmente quer alcançar, ok? Aqui no 3 de paus nós temos o Sol em Áries e veio aqui junto com a carta do Sol. Aqui você tem muito sucesso, você alcança aquilo que você quer, você expande, aquilo que você estava querendo, né? Que você já construiu, aquilo que você quer fazer, você aqui celebra, você alcança alguma coisa com muito sucesso, com muita harmonia, com muita ação, com muita, né, força, desejo. Aqui dá bom para você. Só que você primeiro tem que perceber que existe algo que você tem que ter uma perspectiva aqui diferente. Você tem que cair na real que talvez você esteja com uma expectativa muito grande sobre uma determinada coisa que talvez não aconteça. Vai deixar você confuso e você vai ter que olhar com outros olhos e falar assim, não, melhor que isso aconteceu. Ou talvez você tenha que olhar com outros olhos e falar assim, talvez eu tenha que fazer determinada coisa que para mim eu vejo como um sacrifício, mas que no fim das contas é o que é necessário para que você vá em direção a esse sucesso e expanda, ok? Vamos olhar com o baralho cigano, ou vamos olhar com o Lenormand sobre o que estamos falando. Espiritualidade maior, sobre o que estamos falando em detalhes para o signo de Leão, nesses 15 dias. Carta da foice. Carta da foice. Nesses 15 dias, o que o signo de Leão precisa saber, 15 dias de fevereiro. A carta do navio. A carta do mensageiro. A carta da criança. A carta
da consulente, o Sol novamente e o consulente. O Lenormand vem falando que haverão mudanças. Haverão cortes, haverão mudanças, e isso vai lhe ser comunicado sobre uma determinada coisa. Aqui fala, cortes estão para vir, mudanças estão para vir, e isso vai ser comunicado a você. Ok? Vamos ver do que estamos falando no corte. O que se corta? O que se corta? Verifica o corte. O corte veio com o buquê e com a carta da árvore. Vamos clarificar o navio, qual é a mudança, de qual mudança estamos falando. Qual mudança estamos falando? Qual a mudança que estamos falando? Saiu a carta dos caminhos. Os caminhos e a aliança. Aqui, o corte, ele é relacionado a algo que veja esse corte como um presente para você, como um presente para sua família. Não é para você ver esse corte como algo negativo, e é por isso que saiu a carta do dependurado. Vai ser necessário que você tenha uma perspectiva diferente sobre o que acontece, ok? Ou seja, aqui com a carta do 3 de espadas, com a carta do 7 de copas, é aquela expectativa que eu falei que você criou, que não vai acontecer, e você vai gerar uma confusão de sentimentos em você. Aqui vem falando para você encarar esse corte, isso que não acontece, de modo como uma proteção para você, um presente que a espiritualidade traz, protegendo a sua família, o seu patrimônio, a sua saúde, ok? Primeira mensagem que vem falando aqui. A viagem, porque aqui fala da foice com o navio, eu falei, mudanças estão para acontecer, cortes estão para acontecer. Então, essa mudança, o navio fala de uma mudança, ou seja, fala de um caminho alternativo, qual você vai fazer um acordo. Aqui está falando que existe um acordo que vai vir para você, que vai ser comunicado a você, só que esse acordo vem com mudanças, vem com cortes, que talvez você tenha que olhar com uma perspectiva diferente. Então aqui a gente está falando sobre um acordo, ok? Se você está esperando um contrato, se você está esperando ir para uma determinada empresa num determinado local, vai mudar o local. Vai mudar o local, e vai mudando o local, vai ter que mudar o quanto você ganha, talvez, ok? Porque naquele local, né, o custo de vida é menor, aí tem que ganhar menos. Então aqui vem alguma, mas também você não vai ter tanta responsabilidade quanto antes. Então existem mudanças que estão vindo aqui que vai ser pro seu bem, ok? Só que vem falando, você faz esse acordo, você recebe o comunicado das mudanças, mas aqui mostra que você faz esse acordo, porque veio a carta da criança com a carta da consulente, o sol, e a carta do consulente. Aqui nós estamos falando muito provavelmente de um casal que aceita esse novo início, apesar dessas mudanças, apesar desses novos ajustes, ok? Porque você consegue encarar que isso, na realidade, apesar de ter sido um corte, não ser como você esperava, acabou sendo melhor para você ainda. É o que tá falando aqui. Vamos ver a sua carta conselho para esses 15 dias. Gente, que coisa, não? 15 dias assim? Chocantes. Essa mensagem, ela deve estar chegando já, com certeza, no mais tardar. Esses cortes, eles vão acontecer logo no início, ok? Até o dia 10 de fevereiro, você já vai ter a informação, você já vai ter o que vai mudar e qual é o corte, ok? Aqui mostra muito provavelmente que você fecha esse acordo para o fim do mês. Mas as mudanças e os cortes e a notificação vem tudo agora até o dia 10.
Vamos para o seu conselho. Leonino, Leonina, caíram muitas cartas. E aqui vem falando, breaking trail, a breakthrough is at hand. Ou seja, um progresso está iniciando. Aqui vem falando que você está abrindo um novo caminho. Voyage of the heart, love flows through you and to you. Falando que o amor ele flui por você e para você. Nós temos o impasse, reflect and redirect your energy. Nós temos a carta do Traveling Light. Temos a carta da solitude. E temos a carta do Reaching Your Destination. O que essas cartas, todas essas cartas querem lhe dar como conselho leonino? As cartas, elas realmente querem falar nessa sua leitura, porque vieram tantas cartas. Aqui como conselho vem falando, você está abrindo um caminho novo, um caminho, uma jornada na qual flui todo o seu amor, ok? Talvez você se veja em situações, na abertura desse caminho, em situações de impasse, aonde você não sabe o que fazer, talvez o que caminho seguir. Você vai ver talvez essas mudanças, esses cortes como obstáculos, mas a espiritualidade vem falando, viaje com simplicidade, procure, quando você ver esses obstáculos, procure resolvê-los da maneira mais simples possível. Para você resolver eles da maneira mais simples possível, pede para você ficar sozinha, silenciar-se, você ouvirá a voz da espiritualidade. Você vai conseguir ter sabedoria. A solitude, ela vem falando, no silêncio a sua paz prevalece. Você ganha sabedoria, você ganha informação sobre como ultrapassar os obstáculos que vão aparecer na abertura desse caminho que você está trilhando. E a carta do Reaching Your Destination vem falando, você consegue aquilo que você quer. Então tenha somente paciência em silenciar, em ver da maneira mais simples possível como resolver isso, ok? Reflita sobre como você pode estar resolvendo isso facilmente e coloque amor para resolver isso. E você vai resolver. Reserve um tempo para você, ok? A sabedoria, o silêncio, a informação vem até você e você consegue resolver qualquer impasse que apareça nesses primeiros 15 dias, ok? Eu agradeço você por me ouvir. Paz. Namastê.